E aí, Grande, grande Eli, tudo bem? Boa tudo bom, meu noite. querido? Tudo em paz, Beleza? cara, graças a Deus. E aí, vamos para Coisa boa. pra essa conversa boa aí, Obrigado, né? Diminuir não é? essa distância. Que legal, cara. É isso aí, é isso aí. Guga, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você já estava no nosso radar aí já há um tempinho e hoje a gente conseguiu conciliar aí, né, as agendas. Então, já adiantando aí, eu peço aí, eu te agradeço, tá, em nome dos Avechados, pela tua disponibilidade. Tranquilo? Pô, eu Deixa que eu agradeço. perguntar, Pode falar. pois não, fale. Não, não, eu que agradeço pelo convite, né? É sempre bom estar conversando sobre coisa que a gente gosta, coisa que a gente trabalha. E bem bacana. Agradeço mesmo o convite, Eli, aos Avechados, muito legal. E particularmente eu adoro esse nome aí, é um nome bem bacana. E é bem da nossa região mesmo, bem legal mesmo. Muito obrigado Não pelo é? convite, em tentar aí esclarecer algumas coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Sem pensar muito em evidência, em pensar muito em artigos, mas no nosso dia a dia, que é bem legal. Beleza. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Bota aí a mãozinha para cima se tiver bem, se tiver legal. Como é que tá aí o nosso áudio? Tá tranquilo? Guga me escuta bem, né? Te escuto bem, Eli. Você me escuta bem? Como é que Também. tá? Tá tranquilo. Eu queria saber do pessoal aí se o pessoal tá escutando a gente bem. Bota uma mãozinha aí para cima, pessoal, se o som tiver bom aí. Só para a gente não ficar aqui falando e ninguém tá escutando a gente. É, Beleza. Tranquilo. Vamos começar, Guga? Tá vamos lá. preparado? Opa, Vamos vamos lá lá? falar um pouquinho, né? Vamos ver se a gente consegue tentar esclarecer algumas coisas do nosso dia a dia aí para o pessoal que gosta de correr, colocar um tênis e ir para a estrada e ir para a rua. Tranquilo. Antes eu quero falar um pouquinho quem é Guga, tá? Falar um pouco do teu currículo, para o pessoal saber quem é você. Eu vou ter que filar aqui, porque é extenso o teu currículo, e eu vou dar Imagina. uma filadinha, tá bom? Eu vou dividir o teu currículo em duas partes, a parte atleta e a parte profissional de fisioterapia, tá bom? Legal, legal. Você, como atleta, jogou 15 anos pela Seleção Brasileira de Handebol, jogou 2 Pan-Americanos, foi prata em Winnipeg em 99 e foi ouro em Santo Domingo em 2003 e jogou 2 campeonatos mundiais 97 e 99. Confere? Isso. Foram três campeonatos Pronto. mundiais, mas esse ano em 99 foram dois, uma categoria Tá. júnior e uma categoria adulta. Perfeito. Bacana. E Guga, como profissional de fisioterapia, graduação pela Universidade Paulista em 2002, pós-graduação em fisioterapia esportiva, fisiologia e biomecânica do exercício em 2005, trabalhou na clínica Instituto Vita em 2012 e 2013, foi fisioterapeuta da Seleção Brasileira Júnior, fisioterapeuta ADC, metodista das categorias de base de handebol, Isso. e desde 2013 que você trabalha na clínica Kelly Club, lá no Pina, que fica dentro da Academia Unic. Ok? Isso. Isso mesmo, Eli. Bacana, bacana. Guga, lesões na corrida. Esse assunto me interessa demais. Para mim, particularmente, é um assunto que me interessa muito e eu acho que vai também interessar para muita gente que está hoje aqui Bastante gente, conectado com a né? gente. Legal. É, a palavra é sua, né? Fale aí um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, sobre lesões na corrida. Legal, legal. É, só até acrescentar ele, eu também fui para a Olimpíadas de Atenas 2004 aí, tá? Participei, Uhum. fui olímpico e, cara, tá aí Somente também isso, né? um cara que me Somente. levou, cara que me fez, que me criou, que tá aí, que é Iberê Caldas, acabou de entrar aí e mandar um Que abraço legal. para ele, que foi meu treinador aí, que me fez como um homem hoje aí. E depois que eu fui para a Care Club, né, trabalhar com a Care Club, depois que eu saí da Metodista, na verdade, assim, que eu parei de jogar e deixei de trabalhar dentro de ginásio de esporte, saí um pouquinho do handball, e aí eu fui para o Instituto Vita, trabalhar no Instituto Vita com grandes profissionais, com uma clínica de fisioterapia esportiva, onde a gente pegava grandes atletas de todas as modalidades esportivas, né? E tinha grandes fisioterapeutas de todas as modalidades lá, e a gente teve muita troca. Nisso eu tive um convite para trabalhar na Care Club, e a Care Club é uma clínica que
80% na época, ou 90%, a gente trabalhava muito só com corredores, né? Maratonistas, meia maratona, ou corredores de forma geral, de 5K, 10K, curto, longo, ultramaratonistas e triatletas também. Então, eu comecei a trabalhar diretamente com esse público e comecei a me envolver muito mais, né? Com os corredores. E, ao mesmo Certo. tempo, a gente via que na clínica, né, a procura dos atletas para corrida, dos atletas de forma geral, tá? As pessoas ativas para corrida vem muito de problemas secundários, né? Sedentarismo, alguns fatores de risco, como sedentarismo, hipertensão, diabetes e outros, né? Tabagismo, alcoolismo. E aí eles procuram um esporte que normalmente o médico pede para se mexer, para fazer uma atividade. Vai caminhar, vai correr. E, teoricamente, a gente sabe que o esporte mais fácil de se fazer é a corrida, né? A corrida ou a caminhada. Por É que seria o democrático esporte? e é simples, né? E é simples, exatamente, né? Então, provavelmente, aí no grupo dos avechados, teve muita gente que deve ter ido para um consultório e o médico falou, você precisa se mexer, porque do jeito que você está, a coisa pode piorar. E aí é onde as pessoas procuram um esporte que seja o mais simples, exatamente o que você comentou. Ninguém vai procurar um futebol, porque o futebol eu preciso de, no mínimo, 4 pessoas para eu poder jogar um 2 contra 2. Né? Um voleibol, um vôlei de praia, eu também preciso de uma rede, preciso de uma bola. Então, eu preciso de N fatores para que eu possa praticar uma atividade física ou um esporte. E a corrida, não. A corrida, você tem que ter um calçado, né? Uma roupa adequada e eu vou praticar esse esporte, né? E vai para a rua correr. E vou para a rua correr, né? E aí, só que o esporte, e a corrida, eu vejo que as pessoas, eles amam fazer isso. E provavelmente no teu grupo deve ter essas pessoas que começam a fazer uma simples corrida, começam a se identificar com alguns grupos de assessoria ou grupos de corrida, e aí eles começam a querer fazer mais, a querer correr mais, né? A querer fazer, de repente, a pessoa que caminhava 100 metros e corria 1 quilômetro, ele começa a querer praticar mais essa atividade. Isso também de acordo com as pessoas que estão do grupo dele, em volta dele, que instigam e ele querer mais, principalmente pelos resultados que ele está vendo fisicamente. E aí é Começa onde com flerte. Começa com flertezinho, depois vai se né? apaixonando, e depois Isso. é amor, né? Incontrolável. Sim, a Exatamente. corrida tem disso. Isso que você falou. Começa um amor incontrolável que as pessoas às vezes não conseguem ter esse controle, né? E aí, só que foge um pouco onde entra o mecanismo de lesão. Porque para qualquer atividade física, para qualquer esporte, a gente precisa ter uma qualidade, né? A gente precisa ter N fatores para que eu possa desenvolver aquilo da melhor forma possível. É como eu comento com meus pacientes que entram na clínica com uma lesão, que joga futebol só o final de semana. Mas se você gosta de praticar aquele futebol do final de semana, do sábado, você tem que se preparar para aquele futebol do final de semana, do sábado. E a corrida, além de ser tudo isso, as pessoas começam a correr de forma entusiasmada, mas aí esquece que tem N fatores por trás que fazem com que você possa correr com a melhor qualidade, né, com o melhor rendimento possível. E aí é onde acontecem as lesões musculoesqueléticas, né, que os corredores, vocês devem estar mais adequados a conhecer, como as principais lesões, né, que a gente comenta Quais são as muito. principais? Desculpa, ele cortou. Quais são as principais lesões que você está acostumado a tratar lá na sua isso. clínica? Dentro da clínica, né, as principais lesões que aparecem lá para a gente, ela é tanto banda tratoiliotibial, tá, como o estresse Traduz. medial da tibia. A Traduz para o banda pessoal entender. boa, perfeito, verdade. A banda tratoiliotibial, ela fica aquela dorzinha do lado do joelho. É um tendãozinho que tem ali do lado do joelho. E aí, normalmente, acontece muito, principalmente com as mulheres, né? Acontece muito essa dor. O estresse medial da tíbia, que realmente ela está entre a principal lesão dos corredores, tanto de elite como os amadores, tá? A fascite plantar,
que é aquela da face ali embaixo, aquele tecido mole que a gente tem, um músculo que a gente tem ali embaixo do pé, né? Onde as pessoas procuram muito, que a gente vai discutir bastante a questão do calçado, se colocar um calçado, se eu colocar uma órtese, se eu colocar uma palmilha, eu melhoro ou não melhoro, né? E o tendão patelar, tendão calcâneo, que seria o tendão patelar, canelite, que seria o estresse medial da tíbia, né? Que aí pode evoluir para uma fratura por estresse, que seria a canelite. O tendão calcâneo, que é aquele tendão de Aquiles ali, né? Do pé e do tornozelo, que faz a junção da batata da perna ali embaixo, final do tendão. E também o do joelho, também o tendão da frente do joelho, tá? As mulheres também acometem muito a dor no quadril, né? Que é da bursite trocantérica, da dor do glúteo da bunda mole, né? Então tem bastante lesões. Mas na clínica a gente pega muita banda, tá? E muita fascite e muita dor no tendão calcâneo, no tendão de Aquiles. Mas cientificamente alguns estudos mostram que as principais, as que mais acometem os corredores são a canelite, tá? A fascite plantar e a lesão do tendão calcâneo. Tá. Guga, primeiro falar aqui para o pessoal que está aberto para perguntas, tá, pessoal? Quem tiver perguntas, vai jogando aqui e Guga vai tentando responder à medida do possível. Não deixa eu falando sozinho aqui, não, pelo amor de Deus. Vamos fazendo perguntas aí que fica mais fácil, fica bem legal a troca. Ô, Guga, e os fatores de risco? Fala um pouquinho aí sobre os fatores de risco. Então, o que acontece com os fatores de risco? Né? A gente pode ter tanta parte do próprio sedentarismo, né? Que é onde as pessoas procuram essa corrida, né? Fazer a corrida fora. O sobrepeso, o sobrepeso ele é um dos maiores fatores de risco para a corrida, né? Lá na clínica, quando chega o corredor lesionado, qual é o principal motivo? Por que ele se lesionou? Veja só, o principal motivo da clínica, ele é mais científico, como posso falar. Ele é de uma lesão pré-existente. Então, pego muita gente com a lesão pré-existente. E como que seria isso? Um cara que teve uma dor na canela, por exemplo, uma canelite, chega para mim com uma dor chega para mim com essa dor na canela, e aí a gente, quando começa a fazer uma anamnese dele, uma avaliação, né, que a gente precisa fazer essa avaliação, se a gente não consegue ter uma sequência de andamento na parte tanto de reabilitação, de prevenção, tá? Então a gente faz toda uma avaliação dele, e normalmente ele teve essa canelite lá atrás e ele não tratou do jeito que tinha que ter tratado. Por quê? Porque a canelite, querendo ou não, você tem que parar de correr. Então é muito difícil eu chegar para você ali, é o seguinte, você tem uma prova no final do ano, você vai ter que parar de correr agora durante uns 3 meses para a gente melhorar dessa tua canelite e você fazer essa prova de Nova York ou Tóquio, não sei, final do ano, uma temporada dessa. E aí você vai falar, poxa, Guga, beleza. Cara, quando dá um mês e meio, você vai sentir melhora da tua canela. E aí você vai começar a querer correr aos poucos. Sem mesmo... Aquela falsa melhora, né? Aquela falsa melhora, exatamente. Então, a maioria dos pacientes que eu pego dentro da clínica são lesões prévias, que isso é um grande fator de risco. Ela é maltratada, né? E às vezes nem culpa do fisioterapeuta, às vezes é muito a culpa do próprio corredor mesmo, do próprio atleta. Imprudência do corredor. Exatamente, isso. Então, por isso que quando a gente... quando a gente fala de medicina esportiva, hoje a fisioterapia, ela está muito mais atuante. A fisioterapia antigamente era muito mais clássica, ela era muito mais maca, ela era muito mais eletroterapia, eletrofototerapia, né? Então hoje não, a fisioterapia está muito mais dinâmica, ela está muito mais funcional. Então o que acontece? Se você chega para mim na clínica com uma dor na canela, eu não vou tirar você de uma atividade física, mas eu vou te tirar daquela tua causa. Se provavelmente aquela tua causa esteja acontecendo na corrida. Então, eu te tiro da corrida, mas eu te deixo você fazer bike, fazer um trabalho funcional com o teu treinador, para que você mantenha esse cardio, mantenha os fortalecimentos. E, aos poucos, a gente vai progredindo de acordo com a tua evolução, mas dentro de uma parte de respeito ao teu tecido, a tua reparação tecidual. E antigamente não, era para de fazer atividade física. Então o cara parava de fazer atividade física.
Então, para ele recuperar esse cardio, para ele recuperar essa musculatura, então era muito, muito difícil. E hoje não. Hoje, principalmente, a forma que eu trabalho na clínica, a gente tira a causa, né? Tenta tirar a causa, e aí a gente entra na parte de manter você cardiovascular, cardiorrespiratório, músculo esquelético, de músculos proximais, músculos que dão sustentação, mais forte ainda, para que a gente melhore cada vez mais e tire essa sobrecarga da tua canelite. Por isso que essa avaliação ela é muito minuciosa, onde a gente precisa te avaliar correndo também, te filmar, ver como é que está a tua passada, como é que está a tua mecânica de corrida, porque provavelmente a tua dor na canela, um exemplo, né, ela pode ser muito mais mecânico do que outro. Então, um dos fatores de risco é isso. São lesões prévias, né, são outra coisa que entra muito em discussão, que é treinamento, né? Então, o que seria isso, Gugu, no sentido de volume e intensidade? Normalmente, quanto mais volume você tem, é um fator de risco para que você tenha mais lesões, porque você está correndo muito mais do que uma intensidade. Então, para ficar mais claro, né? Então, se você na semana tem um volume muito alto, você está à beira de realmente ter uma predisposição a ter uma lesão. Acho que a gente chama de fatores extrínsecos, né? Que não tem jeito, são cargas de treino. E o fator intrínseco mesmo, ele seria mau posicionamento postural, vamos colocar assim, um joelho valgo, uma musculatura fraca. Então, tudo isso é um fator de risco. Então, não adianta aquilo que eu falei logo no início, né? A gente ir para a corrida, mas a gente não está preparado para isso. Então, eu tenho um fator de risco intrínseco e tenho um fator de risco extrínseco, que é o treinamento, é o volume, que é a intensidade. Então, a gente tem que saber isso, moderar muito. E conversar muito com o nosso treinador, né? Quanto mais a gente conversar, melhor é. Agora, a dor, ela vai existir. A dor é uma parte que é um alerta, né, para você. E nem toda dor quer dizer que você tem uma lesão, mas provavelmente é um alerta que você tem. Então, opa, deixa eu observar isso daqui, né? E tem muitos treinadores que falam assim... tem dor, tem alguma coisa, né? Exatamente. Onde há fumaça, fogo. Ô, Guga, tá chegando aqui, não é? Tá chegando aqui algumas perguntas, tá? O Richard colocou aqui, estou 4 meses parado, fui trotar 4 quilômetros e já senti ela levemente. Eu só não peguei o antes, Richard. Fala aí pra gente qual é o teu problema. Chegou outra aqui, deixa eu ver aqui. Rick Seabra, meu irmão. Corrida e hérnia de disco lombar. Dá para correr? Dá, Guga? Opa, dá. Mas antes disso, ele precisa fortalecer muito essa musculatura dele. Musculatura de centro, extensor, né, toda a parte de região de musculatura lombar, tudo isso daí. E aí avaliar ele mecanicamente para correr, e dá para correr sim. Só que aí a gente teria que ver qual que é a meta que ele tem. Como é o nome dele ali, desculpa? É meu irmão, Henrique. Henrique. Aí a gente teria que ver qual que é o objetivo de Henrique. Henrique quer correr 5K, ele quer correr uma prova de 10. Aí a gente vai melhorando cada vez mais isso. É lógico que uma prova mais longa para ele, 42, assim, como eu vim do esporte, é muito difícil eu falar assim, olha, não vai fazer. Se é o desafio de Henrique fazer uma prova de 42, a gente tem que preparar Henrique para essa prova de 42. Agora, como é que vai preparar essa prova de 42 para Henrique? Toda a parte de fortalecimento, fazendo alguns trabalhos preventivos. Preventivo não quer dizer que ele não vai ter lesão, é diminuir o número de lesões ou o grau da lesão, tá? E fazer com que Henrique faça os 42K dele. Isso não quer dizer que durante os 42 ele não vai andar, ele não vai fazer intervalados. Então a gente tem que preparar Henrique para isso, de acordo com a demanda dele, com a especificidade que Henrique, ou mesmo, mas é possível. no caso. É possível correr, mesmo tendo hérnia de disco lombar. Tá. É possível, sim. A gente teria que avaliar a hérnia de disco dele, tá? Se a gente for fazer uma imagem, por exemplo, do Henrique, tá uma imagem horrível, mas a gente não trata a imagem, a gente trata a clínica. De repente ele não tem a dor nenhuma, não tem radiação nenhuma, e de repente vai ver uma outra imagem de algum outro paciente, ou algum, vamos falar, agregado aí do avexado, não tem nada, mas o cara sente muita dor. Então a gente não trata a imagem, a gente trata a causa, a clínica dele. Tá? Tranquilo. Nosso amigo John também está perguntando aqui, ele quer saber sobre uma dor que ele está sentindo no osso localizado perto do tornozelo, na parte interna do pé.
uma dor que ele está sentindo num osso Ali são os, localizado perto do tornozelo, na parte interna do pé. ali estão os metatarsos, fica difícil eu mentalizar a parte interna, pode ser o navicular, pode ser o cuboide, pode ser alguns ossos nesse sentido, até o próprio do malelo medial, às vezes, então teria que dar uma avaliada nesse pé. Mas provavelmente não vamos pensar só nesse osso aí, provavelmente ele possa ter um pé, como a gente fala, hiper chato, para ficar fácil assim, a nossa palavra popular, ele é chato, ele é desabado, e esse desabamento desse pé, toda vez que ele pisa, esse pé desaba demais, ele faz uma hiperelasticidade, no caso, e aí deve estar sobrecarregando essa musculatura. Esse tecido duro, né, que é o osso, no caso. Então, provavelmente, a gente teria que ganhar essa musculatura do arco longitudinal ou transverso dele, para que esse músculo aqui comece a trabalhar, comece a ter um movimento e não sobrecarregue o tempo todo esse osso. Então, teria que avaliar essa mecânica dele, essa pisada, para ver o que está acontecendo e para ver o que está sobrecarregando essa parte óssea dele medial aí do pé. Entendi. O problema do Richard é canelite. Ele passou 4 meses parado, voltou agora, fez um trotinho de 4 e está sentindo levemente essa canelite dele. E aí, Guga? Certo. Não, aí no caso, o Richard, ele teria que refazer uma reavaliação, dar uma olhada nisso. Vamos lá, se ele for fazer como é que ele poderia fazer uma reavaliação? Vai fazer uma imagem, a imagem provavelmente vai estar lá ainda, tá? 4 meses já é um período ideal. Ele correu quanto que ele sentiu? Fez um trotinho de 4 quilômetros. 4K. O que pode acontecer aí, Richard, é você dar um passo atrás, tá? Correr uma quilometragem menor. Veja, se você começar a sentir, por exemplo, no quilômetro 2, cara, começa só no quilômetro 1. Mas, ao mesmo tempo disso, Richard, a gente tem que avaliar a tua musculatura, ver tua mecânica e ver qual é o problema dessa canelite, porque já está num tempo já de 4 meses, um tempo razoável. Então, teria que ver como é que está essa função do teu tibial anterior, do teu tibial posterior, dos teus fibulares, da panturrilha. Então, é um complexo ali de músculos que cruzam, fora os músculos mais em cima, proximais, que a gente chama também, que podem também atuar nisso. Então, a gente teria que avaliar todo esse mecanismo. Por isso que eu brinco muito, falando dessa canelite Richard, quando a gente faz um LCA, né, o ligamento cruzado do joelho, você faz a cirurgia. E aí você sai reportagem, sai um monte de coisa que fala que em 6 meses ele volta a jogar, em 8 meses ele volta a jogar. Ele pode voltar até em 6, em 8 meses, mas normalmente as literaturas falam em 8 meses, 6 meses é muito ainda meio arriscado. Mas o que ele precisa fazer é estar preparado para que ele volte. Então, de repente, não é só o tempo, não é só eu ficar em casa durante 4 meses parado, e aí quando der 4 meses eu volto a correr. Não. Durante todo esse período que a gente não fez sobrecarga nesse tecido, a gente precisa melhorar a função do músculo, do tecido que envolve aquela área, aquela lesão. Quanto mais a gente melhorar aquela função, na volta dele, no retorno, ele vai estar mais preparado para isso. Mas a gente teria que reavaliar isso daí para ver a mecânica dele, ver a musculatura e ver como é que está. Pelo tempo, estaria ok, mas a gente precisa ver como é que está a função desse tecido ali. Tá. Antes que eu me esqueça, hoje eu falei com o Ronaldo Lemos, goleiro de handebol, disse que ele conhece e mandou um abração para você. Que legal, tá? Legal. Dá um abração Ronaldão, aí. Ronaldo era... agora ele tá correndo, né? Tá fazendo tá correndo, tá correndo. Ronaldo era molecão, Ronaldo pegava muita bola, era um espelho ali. Não era da minha posição, não era a minha posição, uma posição meio que de louco aí no handebol. Exatamente. Ô Guga, Tadeu Oliveira está perguntando aqui, nervo ciático pinçado, atrapalha a corrida, o que fazer? Na verdade, ele teria que, de novo, né, fazer uma avaliação, mas fazer uma liberação, ver como é que está essa musculatura, ver se não é alguma coisa no disco, né, que tá fazendo algum trabalho e está pinçando, está tendo uma sobrecarga maior em cima dele. Mas tem uma liberação dessa musculatura proximal aí, uma mobilizada no tecido mole, fazer alguns trabalhos que a gente chama de mobilização neural para dar uma liberada nesse caminho desse ciático aí e, ao mesmo tempo, entrar com fortalecimento.
Se a gente não entrar com fortalecimento com estabilização muscular na região, toda hora essa lesão ela vai voltar, principalmente um nervo ciático, uma ciatalgia. Ela é bem chatinha de se tratar. Então a gente precisaria avaliar, ver como é que está todo esse caminho, entrar com uma mobilização neural, com uma liberação de tecido ali e começar a estabilizar também. Mas também é uma coisa tratada que se dá para ter uma atividade esportiva, sim. Tá. Ô, Guga, e com relação às prevenções, como se prevenir? A gente nunca vai estar 100% livre de lesão. Eu mesmo sou o rei das lesões. Né? Eu já me acostumei a conviver com lesão. Mas como a gente tentar minimizar as lesões? Quais são as dicas que você poderia passar aqui para a galera? Olha, veja só, isso é um grande trabalho de prevenção, é a grande briga do fisioterapeuta, do ortopedista, né, quem trabalha aí com a parte de medicina esportiva. Prevenir a lesão, a gente nunca vai prevenir a lesão. A gente vai diminuir o número de lesões, tá? E diminuir o grau da lesão, tá? Então, assim, como é que tem prevenções, né? Alguns estudos mostram que se você só fortalecimento também não previne, a gente precisa ter uma mobilidade articular bem estabilizada, especificidade de cada modalidade que você faz. Muitas vezes eu gosto de correr e aí eu vou para uma academia, eu vou fazer um fortalecimento só de alguns grupos musculares, e às vezes a gente utiliza muito mais outros grupos musculares mais profundos, glúteo máximo, glúteo médio, que homem é difícil de a gente querer utilizar isso, né? Mas são músculos estabilizadores. Então, assim, prevenir mesmo a lesão, a gente não consegue prevenir a lesão, a gente consegue diminuir o número de lesões e a gente consegue diminuir o grau da lesão, né? Então, por exemplo, se eu teria um cara que faz de 100 metros, por exemplo, então, vamos lá, se ele tem uma ruptura de um músculo posterior de coxa, que seria um grau 3, de repente, se esse cara tiver bem prevenido, de repente ele vai para o grau 1, grau 2, né? Então, é isso que a gente briga para a questão da prevenção da lesão, tá? Aí, dentro dessas prevenções, entra muito a parte do recovery, né, que a gente comenta, que hoje o recovery tem umas modalidades, que a gente chama de modalidade hoje diferente aí, que tem alguns recursos da tecnologia, mas o recovery a gente já se fazia lá atrás, né? Só que hoje está se esquecendo dessa forma lá atrás como a gente fazia, que por exemplo, eu fiz uma atividade esportiva, então eu vou desacelerar o meu corpo, eu vou fazer com que aquele acúmulo de lixo que ficou ali na minha musculatura tensa que eu tinha, eu faço com que essa musculatura volte a relaxar um pouquinho mais e volte a tensão normal dela. Então, o recovery a gente já fazia lá atrás, só que agora a gente tem uns recursos mais fáceis, né? Que é a bota de compressão, que é a bota de gelo, né? A banheira de gelo, que também é como um alongamento também. O gelo também é uma outra dinâmica também. Alguns estudos mostram que se você fizer, por exemplo, corrida e a gente ir para dentro de uma banheira de gelo, ele não vai piorar nada, mas também ele não vai ter um efeito imediato. Mas o principal é quando a gente vai para dentro de uma banheira de gelo ali, que o efeito é mental. Então, isso é o mais importante para a gente. Se tem um efeito mental que me deixa mais relaxado, mais à vontade, isso me deixa bem. É a mesma coisa do alongamento. Você alongar antes de qualquer atividade física, os estudos também mostram que você está perdendo tempo. Ele não vai nem melhorar, nem piorar, tá? Então, eu falo muito com meus pacientes, de vez de perder um tempinho ali fazendo alongamento, por que não entrar com um pouquinho de mobilidade articular, fazer um aquecimento, mostrar para o teu corpo que você vai correr. Então, fazer um aquecimento dentro da especificidade da corrida, né? Fazendo um trote no local, fazendo um pouquinho de movimento de anteriorização, posteriorização, mobilizar um pouquinho do teu pé, do teu tornozelo, do teu joelho, aquecer bem um pouquinho essa musculatura proximal. Então, a gente, às vezes, perde um pouco de tempo fazendo algumas coisas lá atrás, né? Mas que hoje a gente tem que ter um pouquinho mais de especificidade daquilo que eu quero fazer. Bacana, bacana. Entraram duas primas minhas agora. A primeira me disse agora que o meu problema das lesões é a minha idade, tá? Eu amo essa minha prima. Olha, eu amo demais ela. Na verdade, a idade também é um fator de risco, tá? Também, né? Também, né?
Isso. E a outra que entrou, que é Rossana, é uma grande técnica de handebol de areia, campeoníssima, mundialmente. Opa! Tá? Não, Rossana está nossa, aí com a gente. que Beijo, legal. prima. O handball de areia É nossa aí é um dos melhores do mundo, disparado. Eu não consigo, verdade. tá tão rápido aqui, eu não tô conseguindo me concentrar, então nem tô vendo direito quem tá entrando, quem tá perguntando aqui, tá? Rossana é casada com Silvio Lago, que foi um grande árbitro. Ô, Apitou várias Silvio. finais de É Mundial, enfim. aqui de Galera tudo de João João Pessoa. Pessoa, é, João Pessoa. Rossana, Silvio Lago, aquela galera lá bacana, que eu legal. amo demais. Henrique perguntou aquecimento ou alongamento. Você falou agora, né? Você acabou de falar Aquecimento. do Aquecimento. aquecimento. Aqueça Tá. bem, mostre para o teu corpo que você vai entrar numa atividade e aqueça bem. Aí as pessoas depois, então não alonga em nenhum momento, não, alonga sim, tá? E o alongamento faz parte também de um parte preventivo que a gente está comentando sobre prevenção, só que o alongamento ele é a mesma coisa de uma sessão de treino. Então, se num dia eu vou trabalhar músculos que me empurram, né, do chão para frente, por exemplo, glúteo máximo, panturrilha, são músculos propulsores lá atrás, o alongamento ele também tem que ser ele tem que ter uma periodização de treino também. Então, numa quarta-feira eu vou lá e só vou alongar. E aí sim, aí é um bom trabalho para se fazer. Ele tem que estar dentro de uma periodização, né? Como vocês entram, por exemplo, hoje eu vou fazer 5K, volume intervalado, tiro de... Então, o alongamento ele também tem que entrar dentro dessas fases aí, tá? Não é para tirar ele, não. Só que ele tem que fazer uma parte de uma periodização de treino. Entendi, entendi. Ô, Guga, só uma curiosidade. Pode Na época falar. que você era atleta, você foi um atleta que se lesionou muito ou você teve sorte aí na carreira? Ainda bem que Grande Silvio. Silvio entrou agora. ainda bem que Abraço, Silvio. tem pouca gente que me conhece, mas vamos lá. Eu tenho 7 cirurgias ali. Somente. Somente 7. E eu fui um cara que me machuquei muito. Mas eu me machuquei muito e é bem legal isso, porque eu gosto muito de passar tudo da minha prática, assim, né? Eu fui um cara que, para quem é maratonista, no caso, então eu era um cara que tinha, por exemplo, 17 anos de idade e já jogava com um cara de 23 anos de idade. Então eu pulava 2, 3 categorias, porque eu tinha um tamanho, tudo, e tinha uma boa qualidade técnica. Então os treinadores sempre me puxaram. E é isso Tá. onde entra um pouco do que eu falo dos maratonistas, da questão de volume e intensidade. Né? Então, quando a balança ela não está legal de volume e intensidade, a tendência do teu corpo é se lesionar. Então, ela tem que entrar bem encaixada nesse sentido. Então, eu tive várias lesões recorrentes. Por exemplo, eu tive uma fratura por estresse através de uma canelite, que eu comecei a ter essa canelite em 1999. Agora é papo de... Não estou fisioterapeuta, não, é de atleta. Tá? Porque se fosse fisioterapeuta, eu não ia falar isso. De 99, só fui fazer a cirurgia em 2004, pós-Olimpíada. Então, só que nesse meio termo, eu tinha uma Olimpíada na minha frente. Né? Tinha a Olimpíada de Sydney em 2000 e o Brasil a gente não conseguiu classificar. E na sequência, se eu fosse... eu tentei parar dessa forma, de 4 meses, 3 meses, parava. Na verdade, desculpa, eu nem parava isso. Parava um mês e aí acontecia um jogo importante. Eu voltava a treinar sem dor, opa, tô bem. Aí daqui a pouco a lesão voltava. E a lesão voltava. E assim eu fui. E aí... Foi piorando. Piorando, até uma hora que meu apelido já era canela de vidro. E eu tinha que ser tratado totalmente diferente de treinos. Então... mas eu estava dentro de um ciclo olímpico que era difícil eu parar totalmente. E aí foi quando eu consegui ir para a Olimpíadas, e após as Olimpíadas eu fiz a cirurgia da minha fratura. Eu tive que colocar uma haste intramedular dentro da tíbia, e essa haste ela tirava totalmente a carga do meu osso, no caso, né? Então ela conseguia distribuir, ela não ia só para a minha parte óssea. Mas eu tive todas essas... Se hoje a medicina esportiva estava evoluída, lá atrás era bem mais difícil. Então, para a gente identificar um tibial, um anterior, um tibial posterior, uma panturrilha, alguns grupos musculares que hoje a gente consegue fazer um tratamento conservador bem legal do que um tratamento cirúrgico, naquela época era bem difícil. Então, tem duas... Aí eu tive que fazer a canelite, retirar e colocar outra haste.
Então, tenho duas na canela, duas de ombro, uma de primeiro polegar, uma de ligamento cruzado anterior e uma ruptura de tendão calcâneo. Só de cirurgia são 7. Entendi. Se você pudesse voltar atrás, você faria a cirurgia no início ou, enfim, o ciclo olímpico era algo que era mais importante e você faria tudo de novo? Poxa, eu faria tudo de novo, cara. Eu faria tudo de novo. A Eu não, Olimpíada é algo mágico, né? é mágico. Não tem, eu faria tudo de novo, cara. Meti a cara mesmo e faria tudo de novo. Não tinha o Entendi. porquê eu deixar de fazer aquilo, não. Acho que era um momento. É lógico que eu poderia ter um pouquinho mais de longevidade dentro da minha modalidade esportiva, dentro do handball, poderia ter. Mas eu não me arrependo, não. Foi tudo muito bem feito, muito bem feito. Ó, acabou de entrar aí um cara que me ajudou muito, Gustavo, aí um fisioterapeuta que é meu amigão, um cara que pior que foi o primeiro que eu vi aqui, e um cara que me ajudou muito, meu braço direito, formamos juntos, a gente trabalha junto, e ele que eu jogava e ele era o meu fisioterapeuta. Bacana. Ô, Guga, e calçado para correr, Eita, como é essa relação? Calçado, lesão, enfim, corrida, dá isso é uma... uma, isso é uma grande discussão ali, porque a gente, como trabalha muito com corredor, a gente começa a pesquisar muito sobre isso, né, sobre calçado. E o que a gente mais vê chegando na clínica é, Guga, se eu trocar meu tênis, se eu fizer, aquele tênis é melhor, principalmente quando a gente vê um cara que vai numa maratona e baixa o recorde, e aí o pessoal já quer ver o tênis dele, né, e aí vai, para não falar as marcas, né, e aí fica todo Aham. desesperado para ter isso. Mas os maiores estudos mostram ali que o tênis, a gente fica muito nesse minimalista, o Max, né, minimalista também, e aí fica nessa discussão de drop, de o cabedal, ele não é, né, é mais amortecedor, menos amortecedor, e aí a discussão é o seguinte, pelo que eu lendo em alguns artigos e que eu percebo. O melhor tênis é aquele que você se adapta melhor, que encaixa melhor no teu pé, tá? Pode ser o Não mais tem, barato, inclusive. pode ser o mais barato, inclusive, exatamente. A única coisa que eu dou de dica é o seguinte, que você tenha mais de um par de tênis, se possível, para que você entenda que um tênis ele pode ser para um longo, um tênis pode ser para tiro, tá? E ao mesmo tempo esse tênis ele descanse. Do mesmo jeito que o corpo descansa, o tênis também tem que descansar, tá? Ele tem que ter É porque tem uma vida útil, né? O uma tênis tem vida, uma vida útil. exatamente, exatamente. E outra coisa é assim, tomar muito cuidado com a troca de tênis imediata. Então, por exemplo, que a gente brinca, né? Por exemplo, se você vê um tenista ele não fica trocando de raquete. Ele, na hora que ele troca de raquete, que ele muda a tensão da corda da raquete dele, ele já vai ter uma epicondilite. Então, ele não muda, ele fica com aquela raquete. Ah, então corredor, eu vou ter que correr com meu tênis pro resto da vida, porque não é isso. É que você tente adaptar o máximo possível aquele tênis que você gosta, que adapta em você, e não o do jardim do vizinho, né? Então, o tênis que você se adapta, independente de valor, independente de marca. É lógico que a gente tem que tentar analisar, e aí é onde entra as discussões, meu pé é pronado, meu pé é supinado, meu pé é neutro, qual que é o melhor tênis Uhum. que não é. Tá? A melhor forma de você prevenir isso é você fortalecendo a tua musculatura intrínseca do pé, que é o fator intrínseco, e não o fator externo, né? Quando você coloca um fator externo, um calçado mais pronado, mais supinado, ou eu coloco uma palmilha para eu ter um arco longitudinal, eu estou fazendo que algo externo faça a função da minha mecânica. E isso é muito ruim. O principal é que você utilize a tua musculatura. Então, tua musculatura que faça esse trabalho, né? Então, o tênis, o melhor tênis é aquele que você melhor se adapta. Alguns cuidados que a gente tem. A transição desse tênis. O meu tênis está começando a desgastar. Eu quero comprar outro. Vou comprar um de um outro modelo. Pô, bacana. Que você gostou, que você se adaptou. Só que esse tênis, por exemplo, você não pode pegar ele e fazer um longo no sábado. Entendeu? Você tem que fazer esse tênis umas corridas mais curtas. Você tem que E adaptar amaciando. e exatamente, tem que adaptar ele ao teu pé. Então a discussão do tênis ela é muito grande.
Guga, eu posso fazer o teste da pisada? Não seria o ideal? Não, faça o teste da pisada, porque quanto mais avaliação você tiver de você, melhor é. Mas o que eu estou falando é que vocês não fiquem preocupados que o tênis do fulano é o melhor tênis do mundo. Não, o melhor tênis é aquele que você se adapta. E tomar muito cuidado com as transições de tênis, de calçados, né? Então, ter mais de um ou dois tênis, isso é possível, se tiver, tá? Se tiver condições. E ter muito cuidado com a transição do tênis, né? Então, aquele tênis que eu uso para o longo, então só usa ele para o longo, né? Eu me adapto bem com ele com longo. O tênis que eu uso para tiros ou para curto é esse daqui, faz esse daí. E vai fazendo a transição do tênis nesse caso, tá? Bacana. Ô, Guga, muita gente ficou parado agora durante essa quarentena, né? Algumas pessoas continuaram treinando, mas muita gente ficou realmente parado e não correu. E está voltando agora por causa das liberações. Qual é a dica que você passa para essa galera que está voltando agora depois de muito tempo parado, né? 3 meses e meio? A primeira dica é assim, você conversar com o teu treinador, não tem o que fazer, né? Eu não tenho um treinador, eu gosto de correr aleatório, ver nas minhas planilhas, nos sites que mostram os treinos, me adaptei a isso e tal. Você entender que você não vai iniciar agora do jeito que você terminou. Então, a gente precisa entender que esse nosso início, a gente precisa, como se você estivesse começando do zero. A gente precisa ter um trabalho de adaptação ao corpo, adaptação à corrida, né? Eu vou correr... Até porque o seu ritmo você perdeu, né? Você perdeu o ritmo. Exatamente, você perdeu todo o ritmo. Imagina se provavelmente você perdeu o cardiovascular, você perdeu o músculo esquelético também, ele está mais fraco, tua postura ela vai mudar um pouco, então você vai estar mais próximo de uma lesão, né? Então é onde eu falo assim, minha dica é que voltem devagar, gente. Se puder caminhar e correr intervalados, caminhem e corram, façam um trabalho, tentem a academia ainda vai abrir, eu acho que só dia 20 aqui em Recife, né? Só vai começar a abrir dia 20. Então muita gente deve ter personal ou não, mas faça um trabalho com elástico, alguns trabalhinhos de fortalecimento mais específicos, para que na volta você esteja um pouco mais preparado para esse impacto. Porque querendo ou não, a corrida qualquer atividade física que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar muito com sobrecarga, né? Então, que essa sobrecarga ela tem que ser gradual. Não adianta eu chegar e achar que há 4 meses atrás, porque são quase 4 meses, não é isso? Eu corria, poxa, com um pace de 5,10, 5,20 e vou voltar com esse mesmo pace. Não. Volta gradual. Exatamente. Volta gradual, tá? E dentro disso, ele é muito... que eu comento muito com meus pacientes, tá? Tem paciente que chega para mim e fala, Guga, hoje meu treino é mais leve e eu vou correr para 5,40, assim, vamos dizer que o pace dele médio seja 5,10. Eu vou correr para 6, 6,10. A primeira coisa que eu falo é, não corre para 6, 6,10. Conversa com o teu treinador e pede para você correr entre 5,30, 5,20, porque quanto mais lento você fizer o teu pace, você vai flutuar mais, né? E aí, quanto mais você flutua, mais impacto você vai ter. Você vai sentar mais, você vai flexionar mais, você vai ter que recrutar muito mais músculos. Que a gente fala que é a corrida do boleiro, né? Aquele que ele corre lateralizado, né? Então, ele vai... É como se ele estivesse subindo e descendo. Então, você está fazendo uma mola o tempo todo no teu grupo muscular, né? Então, isso é muito ruim. Isso é um fator de risco também, para que você tenha várias lesões. Então, eu lembro que você falou isso para mim na época. Isso, quando eu estava com a minha panturrilha, não volta tão lento. Não volta, porque você vai piorar mais ainda. Então, eu prefiro que você converse com o teu treinador e faça um treino até mais intenso, né? É lógico que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai liberar para um treino intenso. Se você já está voltando a correr, é porque ele já está em uma fase já de transição já para ter o desmame total da fisioterapia ali, né? Que a gente não quer ficar com vocês, a gente quer cada vez mais que vocês vá para a estrada. No máximo é voltar para fazer um trabalho preventivo, um recovery, alguma coisa desse tipo. Trabalho de mobilização articular. Então, assim, tomar muito cuidado na volta também com esse pace muito, muito, muito alto, muito lento. Isso também é prejudicial, tá? Para dor para canela,
para fascite plantar, tendão calcâneo, panturrilha, que são músculos que vão te propulsionar para frente, né? E a gente tem que lembrar que a corrida, ela é linear, eu tenho que estar horizontal o tempo todo, eu tenho que me jogar para frente, né? Então eu tenho que estar com o meu tronco mais reto, mais alto, quanto mais altura eu tiver e eu for para frente, melhor é para o meu grupo muscular, né? Então eu brinco muito de fique em pé e desequilibra para frente, né? Então joga o teu tronco, não é flexionar o tronco, é como se fosse o próprio Ananias, não sei quem lembra do Ananias, do Didi, né? Que ele fazia isso. Então, a corrida é isso aqui, eu me projetar para frente, mantendo linear. Então, quanto mais essa oscilação, pior é para a lesão. Mais risco você vai ter para lesão. Então, esse retorno tem que se tomar muito cuidado, mas ele tem que ser moderado, tem que ser graduado. Tá? E conversa com o teu treinador, não tem jeito, cara. A conversa com o treinador, nesse momento, ele é mais importante do que tudo. Tranquilo. Guga, o nosso tempo aqui está acabando, tá? Chegou aqui mais uma pergunta de nossa amiga Val. O uso da máscara na corrida pode levar algum problema com cardio? O uso da máscara na corrida pode levar algum problema com cardio? Quando fui correr 3 quilômetros com a máscara, fiquei tonta. E aí, Guga? Então, Val, isso aí é uma coisa que a gente está sendo estudada ainda, né? Está conversando bastante sobre isso. Provavelmente, para a corrida que vocês fazem, vai ser muito difícil estar utilizando a máscara, tá? Porque, querendo ou não, você está jogando CO2 para fora e, ao mesmo tempo, você está quase que colocando ele ali, né? Porque ele está batendo e está voltando ali. Então, você precisa do O2, você precisa da oxigenação, né? Mas eu não tenho como responder para ela assim direto. Isso eu estou falando de acordo com o que a gente entende do mecanismo um pouco, né? Mas ainda está sendo muito estudado, mas provavelmente vai ser bem difícil essa coisa do retorno para quem quer fazer uns treinos mais longos sem a máscara. Provavelmente isso vai ter que ser 3 pessoas, um lugar muito mais aberto, mas com a máscara vai ser bem complicado, vai ter bem complicações nessa parte de segmentar e de sistêmica, no caso aí, né? Tranquilo. O Richard, eu acho que é o mais lesionado daqui, porque está todo avariado. Já é a quinta pergunta dele. Às vezes estou correndo e sinto uma dor no ombro, já no meio do percurso. Isso tem explicação? Olha, não é que isso não é uma coisa anormal não, tá, Richard? Porque o que pode estar acontecendo com você pode estar correndo muito tensionado. E isso pode acarretar realmente uma dor no ombro. O que acontece? Às vezes você tem muito essa oscilação por ter uma tensão de trapézio e joga muito o teu ombro para frente, o mecanismo de rodar internamente o teu ombro. E aí você comprime os tecidos que tem aqui na frente e ao mesmo tempo da oscilação. Porque normalmente a gente não corre parado, a gente precisa ter um mecanismo, mas a gente não pode correr nisso aqui. E isso entra muito nessa tensão que você tem e nessa oscilação que você deve ter na tua corrida. E aí esse ombro fica também muito tenso e deve lesionar. Provavelmente, se você pegar uma bolinha de tênis aí e for liberar teu trapézio, ascendente, descendente, ponto de escápula, é capaz de você até xingar quem estiver perto. Porque provavelmente você deve estar muito tenso. E aí sobrecarrega toda a proteína, principalmente anterior do ombro. Eu não sei se é a parte anterior do ombro que ele está sentindo, mas provavelmente isso. É normal isso acontecer também. Ele não é anormal isso não. Isso acontece sim. Tá. Por isso que a gente precisaria avaliar a corrida dele e melhorar. E às vezes até melhorar essa musculatura também, tá? De escápula. Porque não é porque a gente corre que a gente tem que esquecer do membro superior, não. Provavelmente ele tem uma fraqueza dessa musculatura também. Tranquilo. Só uma curiosidade, Guga. Guga corre ou não corre? Guga não anda nem depressa, como diz eu falava com meus amigos, né? Na verdade, eu gosto muito da modalidade, mas pelas minhas lesões eu evito fazer corridas contínuas. Eu faço corridas menores, mas eu adoro fazer um treinamento intervalado, de circuitos, de alta intensidade. Sou um cara que, mesmo hoje parado, né? Parei mais ou menos há uns 10 anos por aí, né? Não sou mais um atleta de alto rendimento, mas sempre continuei fazendo minhas atividades físicas e, bom, minha esposa também gosta, então a gente faz treino junto
Mas correr, Guga não corre não. Minha esposa corre, meu cunhado corre, mas o Guga não corre. Tá convidado para, quando quiser, fazer um treino com a Opa, gente, não. tá? Eu já falei que esse nome Avechados eu achei muito legal, muito interessante. Seria muito bom tá junto com vocês aí. É bem legal mesmo, adorei mesmo, cara. Quando as corridas voltarem, mais na frente, você vai ser o nosso convidado para ir para nossa tenda, para você Opa, lá, enfim, dar uma pô, com muito explanação, ajudar a prazer, gente cara. lá. Muito Vai ser prazer, Li. bacana. Pô, Vai ser bacana ter você lá. legal. Viu? Foi um prazer ter te conhecido. Pena que a gente se conheceu dentro da clínica, né? E não Foi em janeiro, né? foi em janeiro Foi em janeiro desse ano, né? Não, do foi ano isso. desse Foi ano. desse ano. Aí você foi através do A Avelar, panturrilha, né? né? Isso, É a a Velar que me panturrilha. indicou. Isso. E, cara, é um prazer estar tentando trocar essa ideia, assim, um pouquinho de experiência que eu tenho dentro da minha clínica com esse grupo, esse núcleo que eu tenho de pacientes de corrida, de triatletas, de ultramaratonista, e passar um pouquinho da experiência. Muito, muito legal, muito gratificante estar aí com vocês, trocando um pouquinho dessa live aí. Bacana mesmo, cara. E parabéns Bacana. pelo grupo, que continue sempre assim. Obrigado. Deixa aí, Guga, faz a tua propaganda, deixa teu endereço, aonde fica lá, a Care Club. Hoje, Fala um pouquinho aí. legal. Hoje eu estou a Care Club, né? Ela fica dentro da Academia Única Espaços e Metas do Pina, tá ali logo no início do Pina, em Boa Viagem, na Rua Amazonas, número 211, tá? A gente fica A Amazonas é como se fosse a Navegantes, né? De Boa Isso, Viagem. perfeito, isso, exatamente. E aí a gente trabalha lá de segunda a sexta, tá? Tem eu e mais dois profissionais. A gente tem o Renato, que também trabalha na parte de reabilitação, de prevenção e também da avaliação biomecânica, é onde a gente filma vocês, avaliam e vê onde é que está esse defeito e imediatamente a gente já tenta corrigir isso ou até passar alguma coisa para o treinador de vocês, tá? E tem a Tassi que trabalha com a parte de osteopatia também. A gente tem essa equipe, e fora a própria equipe da Unic mesmo, que a gente faz a transição também de fortalecimento, e eles passam para a gente, Tá? e a Care Club, ela é assim, e o meu perfil de trabalhar é com equipe multidisciplinar, então a gente não trabalha só, a gente precisa trabalhar com todo mundo, com todos os setores, né? Então não adianta o Eli só vir para mim e eu só fazer coisa com o Eli e eu não tenho uma comunicação com o treinador do Eli, tanto a parte técnica como o cara que faz a parte de preparação dele. Então a gente utiliza muito isso, essa troca, para que cada vez mais você se sinta seguro para aquilo que você gosta de correr. Então quanto menos lesões você vai treinar mais. Quanto mais você treinar, provavelmente as tuas provas você vai alcançar os bons resultados. Se é de tempo, se é terminar ela sem andar, aí é de acordo com cada um, cara. Então a gente está lá na Unic, na Academia Unic Espaço e Metas, na Rua Amazonas, 211. Que quiser lá Qual é o teu conhecer, Instagram, poxa. Guga? Qual é Desculpa. teu Instagram? Teu Instagram? Guga Físio Lopes. Guga Tá? Físio Lopes. Bacana. Isso. Quem Tá? quiser seguir o Guga aí, Guga Físio Lopes. Depois eu converso com o Eli aí, de repente, quem for a primeira vez lá, a gente faz uma avaliação e vê o nosso trabalho, aí quem quiser, a gente vai passando. Eu passo alguns vouchers aí pro Eli passar pro pessoal dos Avechados aí, quem quiser ir lá e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Bacana, Guga. Chegou aqui outra de Richard, vai ser a saideira, porque o tempo está acabando. Antes, eu quero avisar que na próxima sexta-feira a gente vai ter uma live com Cecília Dias, uma nutricionista, Ceci, nossa amiga, e ela vai falar sobre alimentação saudável para praticantes de corrida. Então vai ser uma live bem bacana. Pô, que legal. Bacana. Cecília é uma mega nutricionista, uma pessoa, né, que tem altamente gabaritada, e sexta-feira a gente vai ter esse bate-papo com ela, tenho certeza que vai ser legal. Que legal. Ó, a última de Richard aqui, a gente tem que ser rápido. Estava andando de bike e desloquei o pé. Às vezes sinto uma dor muito forte interna e não consigo nem pisar. A vontade que dá é torar o pé, o que pode ser. Meu gesso foi tirado antes do tempo. Richard, bicho... Passa lá na clínica para a gente avaliar. Ó, Léo mandou aqui dicas para quem está voltando a correr, quem está voltando.
Vai falando aí, Guga, até a gente encerrar aí a a dica é live. aquilo que a gente conversou ali, assim, é voltar gradualmente, conversar com o teu treinador, é não achar que o que você parou há 4 meses atrás e achar que já vai começar com não, vai adaptando, vai gradualmente, se der para caminhar e correr, caminhar e correr, vai aos poucos adaptando isso. Mas lembre-se, gente, que o principal não é só voltar a correr, tá? Vocês precisam também fortalecer músculo esquelético, precisam fortalecer a região, para que tudo isso saiba que vai ter um pouquinho mais de sobrecarga em cima dessa articulação, desse tecido, tá? Então não adianta só... Às vezes que eu me lesionei, eu percebi que faltava um pouco disso. Então, a gente precisa entender isso. O que eu brinco assim muito é que nossa articulação é como se fosse um quartel, cara. Se não tiver soldado, ele vai ser invadido. Então, nossa articulação ela precisa ter os músculos ali. Se não tiver músculo para sustentar isso, tiver uma boa mecânica, ela vai se lesionar, ela vai se machucar. Não só a articulação, como osso, tendão, músculo, né, toda a região. Ele precisa estar adaptado para isso. Tá? Bacana. Atende convênio? Estão perguntando. Nosso amigo Gerivan. Por enquanto não, tá? Ainda não. A gente não tem convênio, tá certo? Tá, Dona Dena aqui, nossa amiga também, perguntou dica para prevenção. Você já falou, essa live vai ficar gravada. Dena, depois assista a live que Guga falou sobre como a gente se prevenir, como a gente tentar minimizar aí os riscos de lesão, tá? Mas se for do Avechados, voltando à pergunta, se for do Avechados, vai lá que a gente conversa. Não se preocupa Tranquilo. Não, com convênio não. Tá vendo aí, Gerivan? Dá um pulinho lá que Guga vai dar lá uma cortesia. Deixa eu mandar um beijo aqui ali para Fabiola, para Paloma, para minha esposa Pati, Gu que já falou, Iberê e Tadeuzinho aí, que tá todo mundo aí. Vou mandar um beijo para eles aí. Bacana. Beijo para todo mundo. Um passarinho acabou de me contar que essa semana, para o pessoal dos Avechados, tem novidade para o pessoal dos Avechados, tem coisa boa aí para essa semana, tá? Foi o presidente que falou para você, ele? Foi meu amigo China, Gregório, ele acabou de mandar aqui que tem coisa boa essa semana para os Avechados, e eu só não sei o que é, né? Mas que tem coisa boa, tem. Guga, bicho, valeu demais, eu sabia que ia ser um show, eu que agradeço. Conteúdo de extrema importância para a gente. Eu mesmo, eu adorei, porque eu me vejo muito, né? Eu me lesiono muito. Essa semana, né, eu te aperreei, Guga, minha lombar tá ruim. E aí eu não consegui ir na clínica que está fechada por enquanto. Exato. Essa semana a gente está voltando aos poucos, só que o período da manhã, mas se Deus quiser, a partir do dia 20, a gente vai estar o dia todo, o período inteiro lá, e graças a Deus vamos voltando à vida. 26 segundos para terminar a live. Guga, brigadão. A gente se vê mais na frente. Tá? Poxa, muito obrigado. Eu tenho lá 2 créditozinhos. Então, vai lá. Qualquer dia, quando eu tiver naquela intensidade, aquele volume grande, eu vou lá fazer uma... Se Deus quiser, você só vai só para fazer um recovery, só para a gente dar uma recuperada na carcaça, como vocês diriam, tá bom? Beijão, Beijo para todos.